Coloquei aqui para gravar, então. E aí, seja qual for a topologia utilizada, né, a gente precisa sempre existir um caminho, né, através do qual cada equipamento é ligado aos demais equipamentos da rede. Aqui, claro, sempre tem que ter um caminho físico ali de ligação, né, o caminho físico pode ser também, né, um Wi-Fi também é um caminho, mas eu preciso ter essa estrutura de como, né, o que está ligado com quem, né, onde eu estou ligado cada coisa, até para poder realmente expandir essa rede, modificar, né? Então é interessante ter esse tipo de mapeamento. Tinha redes mais antigas que você fazia uma ligação assim de um computador, uma informação passava pelo outro, às vezes o mesmo cabo, né? Hoje a gente já tem mais essa estrutura, né, que cada computador liga a um equipamento, esse equipamento vai ser conectado em outro, e assim por diante. Se eu não tiver um mapa disso específico, eu me perco dentro dessa rede, né, quando a rede vai crescendo. Se eu tenho uma rede muito pequena, tudo bem, né, você vê um ponto central e está tudo ligado lá, fica mais fácil identificar. Aí a gente tinha existentes aqui, existentes mais no passado, algumas topologias aqui a gente já não encontra mais, ou se encontrava, se alguma coisa bem mais antiga, né? Mas a gente tem, aí vamos ver o que a gente tem hoje também, né? A gente tem barramento Ethernet, que é isso basicamente que a gente tem hoje, né? Rede topologia em anel, né? Isso a gente tem algumas estruturas de sistemas aí que trabalham com esse tipo de comunicação, mas a gente não encontra mais, né? Estrela, sim, a gente tem mais isso aqui também, Fast Ethernet, Gigabit, já é o que a gente tem hoje, ou topologia em árvore. Então, a gente vou ter aqui uma descrição um pouquinho de como é que funciona cada um, né? Aqui foi utilizada, né, topologia muito utilizada na rede durante aqui anos 80, 90, que você tinha um único cabo aí trafegando tudo, né? Uma grande desvantagem era a dificuldade de detectar defeitos, né? E se desconectar um cabo qualquer, a rede inteira ficava inoperante, né? Aqui até, eu acho que não encontramos mais aqui redes desse tipo, mas ainda tem uns negócios loucos que sempre fala assim, nunca mais vi isso aqui. Alguém fala, não, tem alguma empresa ali. Não sei se alguém viu um tipo de empresa. Esse aqui era cabo coaxial, que é um cabo que é usado hoje na telefonia, né, na TV a cabo, quando não é fibra, a gente tem ainda esse cabo se comunicando, então o cabo era o mesmo, mas aqui era o cabo interno dentro da rede, né? Então isso faz tempo que tinha, mas realmente tem algumas. Normalmente quem tem isso não são empresas que trabalham com tecnologia, são algumas empresas que têm alguns equipamentos que estão ligados a alguma coisa antiga ali, e às vezes aquele equipamento que está, às vezes uma automação qualquer, ou uma máquina gigante lá que faz alguma coisa e a automação dela tem 30 anos, mas tudo bem, está lá funcionando. Então eles dão manutenção e não é por causa do computador, né, que não é por causa da rede ou computador que está lá, é porque o equipamento é caro do ponto de vista de estrutural, então fica lá com o computador antigo. Mas isso a gente cada vez menos vê isso daí, né? E aí você tinha, né, comparando com hoje, né, característica dessa rede, 10 megabits, distância máxima aqui 500 metros, né, você tinha um cabo coaxial mais grosso. Então, desse ponto de vista, não era ruim, você tinha um alcance grande, né, mesmo aqui 185 metros, um alcance bom, né, e você tinha basicamente dois cabos aqui, o 10 base 5, 10 base 2, que eram cabo coaxial, aquele redondinho, igual de antena, né, para quem para associar aí, seria esse cabo. Aí, dependendo do cabo, você tinha maior distância ou menor distância. E aí, até 500 metros é legal também, não é uma distância, né, tão ruim, né? Até para hoje mesmo, né? Não é uma distância tão ruim. Mas se a gente for comparar com fibra, a gente consegue coisa muito melhor, né? Mas aqui é só se deparar alguma coisa assim, saber de onde veio, mas falar, pode trocar, que isso aqui já era há muito tempo. Mas foi os primeiros, né, cabos usados aí. Mas, de certa forma, funciona em rede ainda, né? Porque a gente tem o próprio, né? Às vezes você fala, não, isso aqui não existe mais, mas você pega ali, tá vindo o cabo de rede, que a gente conhece, cabo de rede é só aquele, né? Azulzinho ou vermelho e tal.
mas está lá no modem da internet, né, da empresa de telefonia a cabo, e sai um cabo coaxial. Então, ainda existe, mas aí mudaram um pouco a tecnologia. Você tem velocidades maiores aí. Mas, de certa forma, o cabo é bem parecido. Você tinha essa pouco desvantagem de ter ligado todas as máquinas em série, né? Os dois cabos você poderia ser, esses conectores do tipo BNC aqui, um conector que vai na conexão mesmo de cada terminal ali. Né? Tinha um detalhe técnico da resistência dele, né? Ele tinha uma resistência máxima ali de 50 ohms nas pontas ali para fechar o circuito. Era uma rede, bom, funcional, mas aí fomos evoluindo para outras tecnologias. Mas aí teve um lado da tecnologia da parte de telefonia que continuou usando esse cabo e melhorou, né? Às vezes a gente tem o cabo é uma parte, né, que está lá na camada física, mas eu posso mudar a tecnologia dos equipamentos que estão na ponta e passar mais informação naquele mesmo cabo, né? Isso é possível, né, com algumas, né, com os protocolos mais avançados e, né, e com equipamentos mais modernos na ponta. Às vezes você aproveita o mesmo cabo. Ou, no caso aí, aproveita a mesma tecnologia, né? Tinha um limite aqui, né, suportado até 30 computadores em um mesmo segmento. A gente vai ver o controle de acesso aqui, que é o controle de colisão. Esse aqui era esse CSMA-CD aqui, que é a sigla lá. A gente vai ver depois, mais para frente, como é feito esse controle, essa parte de colisão dos dados, né? Tem que ter um controle, porque você utiliza tudo no mesmo barramento. E aí, para adicionar um novo equipamento na rede, simplesmente montava um segmento de cabo coaxial com dois conectores, aqui o BNC, tipo um T, né? Inseria na rede. Essa é a vantagem que a gente não tem hoje, né? Assim, se a gente for comparar, mas você literalmente emendava o cabo e ligava um outro computador. Porque o próprio protocolo, tudo, você tinha que endereçar cada computador e tudo ia para o mesmo cabo, né? E então hoje não, eu não posso colocar uma emenda num cabo, por exemplo, de rede e querer comunicar dois computadores. Não dá para fazer isso. Eu preciso colocar um equipamento para poder dividir essa rede aí entre dois computadores, né? Simplesmente fazer uma emenda, né? Aqui era basicamente isso. Você colocava um conector, emendava e colocava mais um na rede, né? E aí você fazia as configurações, né, necessárias. Então aqui até era uma vantagem, né? Você tem mais um computador na rede, era relativamente simples de inserir, né? Hoje você tem que, se for a rede com cabeada, você tem que passar o cabo novo. Fala, mas só tem 4 cabos, 4 computadores, você quer o quinto? Vai passar um quinto cabo. Então essa era uma diferença. Aí você tem algumas topologias, que é a maneira que a gente faz isso, hoje ou antes, era o mesmo esquema, né, de você criar a sua rede. Aí você começa com algum ponto, no caso essa topologia estrela, vai estar usado na maioria, né, de qualquer rede aí moderna, e você tem sempre né, um equipamento central. Vai ser um concentrador, que aí pode ser um roteador, um switch, um hub, a gente vai ver os equipamentos, mas você tem um elemento central. E aí nele fica ligado ali os demais equipamentos, né? E aqui, né, um exemplo desses, né, o que está concentrando essa rede? Um hub, um switch, ou até mesmo um roteador. E aí a topologia em estrela, porque está tudo ligado no mesmo ponto. Então, para anexar um novo computador, nesse caso, claro, não vou fazer uma emenda no fio, eu tenho que ter uma porta disponível e cabear novamente, né? Cabear se eu não tiver isso cabeado. Então, essa topologia a gente tem bastante, né? Qualquer ambiente que você leva um ponto de rede, você cria uma topologia desse tipo, né? O ideal é, lógico, que está mapeado assim, que equipamento é esse, então esse aqui está sendo concentrador e quais os computadores estão em volta dela. Essa é a ideia da gente criar, né, um mapeamento aí dessa rede. Tem softwares para isso, né, softwares específicos para a gente até fazer o desenho da rede mesmo, tem algumas... Aí, claro que vocês vão ter depois a disciplina específica de rede, que aí vocês vão montar um pouquinho disso também, né, montar um pouco dessas estruturas. E o grande problema das redes é essa documentação de rede. Tem muita gente que mexe com rede, chega da manutenção, monta a rede e vai embora.
Aí depois, se você tem 3, 4 computadores, tudo bem, mas se você tem várias salas, né, você tem que descrever realmente a topologia, onde está indo cada cabo, né, qual que é o caminho disso, e para poder justamente essa rede crescer e dar manutenção. Isso é um grande problema aí nos projetos de rede, né? Tem coisa que é meio óbvia, você fala, não, o switch está ali, o cabo está passando por aqui, está chegando ali, mas a rede começa a crescer, não é tão óbvio assim, e aí falta muita documentação. Mas, continuando aqui, essa topologia em estrela já é o que a gente tem hoje, então ela tem concentradores, que são os equipamentos que vão interligar todas as máquinas. Utiliza o par trançado. Esse cabo par trançado, né, ele tem um motivo, né, para isso estar trançado aqui, né, os conectores aqui RJ45, esse que a gente tem no nosso cabo de rede hoje, né. Esse par trançado não é só um par, né, são na verdade 4 pares. Ele é um fio, né, um fio condutor com isolamento, e ele é trançado assim, porque esse trançar dos fios em cabos de rede, que não só rede de computadores, até outras redes também utilizam, para eliminar um ruído, né? Você tem aqui um fio condutor, né? Então aqui a gente não está falando de fibra, está falando de fio, e como é um fio condutor, ele, na hora que ele conduz esse bit, ele conduz por sinais elétricos, e esses sinais geram um campo eletromagnético. Se ele estiver todos juntos, né, reto, esticado, você tem um campo magnético atrapalhando o outro. E quando você trança o par, ele acaba cancelando um campo magnético, cancelando o outro. Então, aqui ele promove aqui um cancelamento desse campo, ou seja, você melhora a qualidade desse sinal. E por isso que cabo de rede, né, é assim, em algumas redes até, que não são rede de computador, aí redes a gente tem, né, por exemplo, na área que eu trabalho, rede dentro do carro lá, o fio da rede CAN, que é uma rede dentro do carro. Você fala, o que tem a ver? Você vê um par trançado. Tem nenhum fio lá assim. Você vê um assim, é um cabo, é um fio de rede. No caso, no carro é só 2, né? No caso da rede de computador, são 4 pares, né? Mas você identifica, você fala, pô, por que está trançado esse fio? Porque provavelmente ali está passando dados, e esses dados, né, são suscetíveis a ruído, e aí esses ruídos são interessantes ser cancelados. Por isso esse esquema aqui de trançar o par. Aí você tem denominações diferentes, porque você tem redes diferentes, velocidades diferentes, né? Então você tem Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, aqui é o que a gente tem, tá usando hoje, né? Os roteadores com porta Gigabit, ou seja, tem maior capacidade ali de dados. Comprimento máximo do cabo 100 metros, né? Então não é para passar de 100 sem usar um repetidor, né? No máximo aí 30 máquinas por segmento, e o controle de acesso é semelhante, né, de acesso ao meio, que a gente vai ver uns detalhezinhos também depois, é semelhante aos anteriores. Aqui o limite, no máximo 30 máquinas, é no mesmo equipamento, né, nessa distância, então você tem equipamentos para ir multiplicando a quantidade de máquinas se for preciso. Mas o comprimento máximo aqui tem que ser respeitado também, porque o sinal não é perfeito, né? O sinal vai tendo uma atenuação. Então, se eu tiver uma distância muito grande, esse sinal vai atenuar e eu vou ter, né, perda de sinal no final, vou ter a perda de velocidade, porque vai ter todo um protocolo para, né, para verificação do dado, e parte dos dados não chega, tem que ficar sendo retransmitido, então você vai perdendo velocidade. Agora, a distância máxima é por causa da própria, né, resistência ali do cabo, que vai tendo perdas, né? Você vai tendo perda, mas daí você coloca o equipamento. Dá para transmitir em distância maior? Dá, mas a cada 100 metros eu preciso colocar, né, um repetidor ali para refazer o sinal, alimentar de novo, né, colocar mais energia naquele sinal para poder chegar, né, no próximo 100 metros, no próximo equipamento. Então, por isso, cabo muito longo, você realmente tem perdas. Isso, cabo de rede, cabo de energia também, né, é uma característica física mesmo, né, da transmissão de energia, né? O cabo de rede não transmite uma grande quantidade de energia, que não é esse o objetivo, mas ele transmite
os bits por pulsos elétricos. Então, também ele tem suas perdas. E a qualidade do cabo, por que tem um cabo mais barato, tem categoria inferior, maior, mais barato, mais caro? Porque também a própria espessura, né, a qualidade ali do material, do isolamento, o cobre, ele garante, né, uma atenuação menor ou maior. Então, também tem esse, né, eu posso atingir, às vezes, 100 metros aqui, mas se eu tiver com cabo de baixa qualidade, eu posso não atingir nem isso. E aí a gente tem o que acontece na rede, né? Aí a gente está, né, a gente estava lá na camada física, que é a parte, a gente está falando do cabo, né? Então, o cabo é específico na camada física, onde passa ali, né? Onde passa o bit. O bit vai caminhar por ali e a gente tem aqui uma parte para falar de colisão, né? Que são vários computadores tentando conversar ao mesmo tempo, né? Então, até na descrição aqui é um evento que ocorre frequentemente nas redes, no qual dois computadores tentam enviar informações ao mesmo instante. Então, está ao mesmo tempo. As colisões são normais no funcionamento de uma rede, entretanto, se forem muito frequentes, o desempenho da rede será prejudicado. Então, o próprio protocolo de rede vai cuidar disso daí, mas se tiver muito computador ali, eu vou ter um problema, dependendo de como está a estrutura dessa rede. Mas a colisão aqui, a gente pode entender, fazendo uma analogia com uma situação da vida cotidiana, né? Imagina que um grupo de 8 amigos conversando em torno de uma mesa. Até para imaginar isso está difícil, tá? Faz tempo, né? Mas agora já está voltando isso daí, né? Todo mundo pode falar, mas uma boa educação manda que cada um fale de uma vez. Na rede também é assim, só que é claro que vai ter um protocolo, né? Se todo mundo mandar informação no mesmo tempo, não vai chegar em lugar nenhum. Mas aí a gente tem todo o sistema de alternar essa informação, né? De colocar um de cada vez, e aí a gente consegue fazer essa transmissão. Mas aparentemente para nós, né, tá tudo comunicando ao mesmo tempo. Você está numa rede, mas nem sempre está tudo ao mesmo tempo, né? Até devido a limitações físicas da própria rede. Né? A gente não tem lá um monte de fio em paralelo para cada um se comunicar com o outro. Não, comunica tudo aparentemente ao mesmo tempo, mas essa colisão é tratada dentro ali do sistema. Então, as colisões ocorrem em rede, são recuperadas da mesma forma. Então, quando o computador deseja transmitir, ele aguarda que a rede fique inativa, então transmite seus dados. Então, dependendo do protocolo, ele já tem isso, né, de aguardar, ou do próprio equipamento de rede fazer esse trâmite na hora de empacotar os dados. Mas apenas um computador pode transmitir de cada vez, quando eu tenho, né, tá na mesma rede ali. Entretanto, pode ocorrer que duas máquinas queiram transmitir dados ao mesmo tempo, que causa a colisão. Então, os dois transmitiu junto, né? Vai ser uma colisão dos dados ali, seria isso, né? Mas vai ter uma sobreposição dos sinais elétricos das placas de rede envolvidas. E aí, no caso, a gente está indo tudo para um equipamento só, então hoje isso não vai mandar para o mesmo cabo, mas manda para o mesmo local, né? E aí essa perturbação é detectada por todos na rede, isso aqui é mais quando a gente tem um hub, né? E aí é um período de espera para a nova ordenação das máquinas, para a volta da rede ao funcionamento normal. Quando eu tenho um equipamento que está ainda mais na parte da camada física, que é os hub, que ele divide a rede, né? Ele não roteia novamente a rede, ele pega e divide a rede, isso aqui que acontece. Né? Você tem quase que uma emenda, não é uma emenda física nos cabos, mas é quase isso. Né? Você está pegando aquela rede e realmente dividindo, ter cada computador quer falar ao mesmo tempo, vai colidir e vai reorganizar. Só que o próprio sistema se vira com isso, né? Já tem o protocolo para se virar com isso daqui. Aí a sequência, né, que os computadores vão aguardar um intervalo de tempo aleatório, tentam novamente. Isso é muito rápido, né? Então, quando a gente imagina a situação, né, você fala, o computador foi, não foi, aguardou, né? E aí, mas é rápido isso, né? A gente percebe quando está mandando
alguma coisa para impressão, que às vezes a impressora é até mais lenta para receber o dado, então você percebe essa, né, essa demora quando é alguma coisa assim, de impressão, ou até para começar, né, conectar, você vai transferir um arquivo dentro de uma mesma rede, você começa a transferir, ele dá uma pausazinha, né, e dá para ver que, ué, por que não foi? Daqui a pouco vai. Então, é organizando essa fila aí também. Então, ele espera um pouquinho e manda, né, a informação ali. Né? E aí, isso é normal, né, só se tiver excesso, ou seja, se a rede está mal projetada, se tem muito computador tentando mandar ao mesmo tempo, né, aí você tem um problema. E a técnica para reduzir o número de colisões em uma rede, né, denominada aqui segmentação, que vai consistir em diminuir os domínios de colisão, que é essa parte onde, né, eles trabalham juntos. Que seria diminuir o número de máquinas em um mesmo segmento. Então, quando eu tenho... isso está melhorando hoje porque é por causa do preço dos equipamentos, né? Você tinha muito hub, que o hub ele é um equipamento que não trata muito bem essa parte da rede, realmente divide. Então, você pega a banda ali e divide, mas aí você usando, né, um bridge, um switch, um roteador, você já diminui isso daí, porque o próprio equipamento lá no hardware trata isso, né? E não é exatamente o computador que vai tratar, né, essa colisão aí. Aqui, falar até rapidinho, que é, né, a gente não tem mais isso, foi popular só nos anos 80 aí, vai ter em alguma rede muito restrita, mas você tinha, né, uma rede em anel aqui, se você quebrou um ponto aqui, você tem outro caminho, mas é muito restrito em termos de caminho, né? E a rede chamada de token aqui começa do token porque cada um tinha sua vez de mandar a informação. Funcionava, claro, mas fica bastante limitado. Você tem aqui, nesse exemplo, você tem vários computadores, se cada um pode mandar de uma vez, organizar isso ia fazer com que a rede ficasse mais lenta. Mas a gente está falando aqui dos anos 80, então também o volume de dados não era tão significativo, aí a coisa funcionava. Mas a gente tem, de certa forma, a gente tem uma limitação aqui. Mas aqui só para a gente ver como é que era a ideia, né? 4 a 16 megabits, até 100 megabits, também não é tão ruim assim, né? Mas ele, na verdade, cada um tinha sua vez, né? Cada um tinha sua vez para transmitir, isso ficava girando na rede aqui, e a forma como que era ligada também era assim, para um computador se comunicar com o outro. Né? Aí você tinha um que poderia sair para parte da rede. Mas nessa época você não tinha rede de internet, tudo, então era mais uma ligação de um computador com o outro, as redes eram mais locais. Né? Aí funcionava nesse esquema de token, que era cada um tinha a sua vez, né? Passava o token para falar, agora é sua vez, agora é outra, e ficava girando isso. Né? Mas não temos mais. Né? E aí o que a gente tem hoje, acho que aqui só está fora de ordem ali, né? A gente pode dizer que esse tipo, na verdade, é o tipo em árvore aqui, né? Formado por estrelas conectadas entre si, bastante comum na rede moderna, né? Quando eu tenho um grande número de equipamentos. Esse é o modelinho das redes que a gente tem hoje, né? Você tem computadores e um concentrador, né? E vai para outro concentrador que pode ir para outro. Então, normalmente você tem aqui um switch que vai para um roteador e vai, né, às vezes para outro roteador, por exemplo. E aí eu tenho essa estrutura de rede que a gente tem hoje. Mesmo se for, mas não é cabo, é Wi-Fi. Beleza, a estrutura vai ser parecida. Em vez de estar ligado um cabo, você está ligado um Wi-Fi em um concentrador, que é uma antena naquele ambiente. E aí continua, né, a rede, né, um concentrador ligado a outro, normalmente por cabo, até para melhorar a eficiência, mas também pode ser pelo Wi-Fi, por fibra, né, entre dois concentradores aí, se puder ser fibra, claro, hoje já começa a ter bastante equipamentos com custo legal de fibra, né? A fibra tem há muito tempo, mas com preço bom para equipamentos já na ponta ali do sistema não é tão comum assim. Dentro das empresas, muito se tem cabo ainda por causa disso, por causa de
de custo, não só da fibra, a fibra não é caro, mas os próprios equipamentos que vai conectado, então tende a ser mais o cabo mesmo, né, o par trançado. Mas está mudando também. Mas essa seria a estrutura que a gente tem. Então, comparado com os outros, né, aqui só se der defeito nesse aqui, parou a rede com todo mundo, né? Mas, fora isso, né, você tem cada concentrador, esses que não pode dar defeito, que eles concentram uma parte da rede. Mas uma rede, né, nesse caso aqui dessas 4, uma não depende necessariamente da outra, mas esse está no centro aqui, parou de funcionar e parou tudo. Mas é característica dessas redes, né? Algumas até locais você tem redundância de cabos, justamente para não, se for algo que não pode parar, né? Você tem que ter alguma redundância até de ter um cabo a mais na rede para poder garantir que essa rede não pare aí de funcionar. Aí alguns tipos de rede, né, que a gente tem, ponto a ponto, uma rede, a gente faz uma ligação bem específica com algum equipamento, né, uma rede ponto a ponto, que é de um ponto ao outro, né, e cliente-servidor, que aí é mais usado. Né. Ponto a ponto já diz, né, você liga de um ponto ao outro, né, então, às vezes vou fazer uma conexão, né, direto com uma impressora, por exemplo, eu faço a conexão ali, eu estou ligando de um ponto ao outro. Ela não está inteira na rede, estou ligando de um computador direto ao outro. E as redes, essas aqui, né, ponto a ponto, a gente tem até ligação em equipamentos. De um computador ao outro até dá para fazer, mas né, o mais comum é quando liga em algum equipamento. Né, mas surgiu com PC, então a rede ainda existe, mas surgiu lá no começo do PC. As máquinas são ligadas umas às outras através de um sistema de comunicação qualquer, né, o cabo coaxial, cabo PP, rede sem fio. Então, aqui tinha, né, desde lá do começo da rede e continua tendo em algumas aplicações, há compartilhamento de recursos, né, cada usuário é responsável por administrar o seu recurso, então é só a conexão ali, você usa o recurso específico dela. E é só de um ponto a outro, então não há controle centralizado dos recursos e a administração, segurança são precárias. Nesse caso aqui, você liga um computador no outro só. Não passa por nenhum sistema. Mas isso era usado antes e hoje também é nessa ligação, né? Quando eu preciso colocar aquele... Às vezes o equipamento tem lá dá um exemplo da impressora, mas tem outros equipamentos, né? Mas tem lá um cabinho de rede que não está ali para você ligar direto na rede geral, né? Poderia ser que tem uns que sim, você liga na rede, mas a rede seria você ligar direto no seu computador, aí seria esse tipo de rede aqui, de um ponto ao outro. Em algumas outras aplicações, a gente fecha essa redinha ponto a ponto. Mas se for uma rede maior, aí a gente não tem mais, né? Computadores, todos são cliente e servidor ao mesmo tempo, quando tem essa rede, aí sim, seriam de um ponto ao outro. Até 10 máquinas, né? E aí aqui sim não é usado só quando duas ali para se comunicar com algum equipamento. Né? O próprio sistema precisa possuir recursos de rede, porque essa rede é a máquina que controla esses recursos. Então, normalmente estão em um mesmo ambiente de trabalho, então é na mesma sala ali. Você não dá para fazer execução de aplicativos, cliente-servidor, banco de dados, não é a ideia aqui. Mas essa ponto a ponto é a coisa mais antiga que só é usada agora, normalmente em dois equipamentos, entre dois equipamentos. Né? Colocar 10 máquinas nesse tipo de rede seria fazer colocar mais de uma placa de rede para passar para um computador, chegar no outro. Tecnicamente possível, mas não é muito viável. Aí foi, né? A própria evolução disso tem as redes cliente-servidor, que vem com a necessidade de melhorar a organização do ambiente empresarial. Aqui ainda temos, né, redes desse tipo, com evoluções, e aí introduziu a figura máquina prestadora de serviço, né, um servidor e os demais clientes. Você tem lá não só um concentrador de rede, agora você tem um servidor que vai servir
né, como o nome já diz, servir para algumas coisas. E compartilhamento, administração de recursos desse servidor. O mais comum as empresas utilizam é compartilhar os próprios dados, né, o acesso, né, não ficar um acesso, os dados não ficam na HD lá do próprio computador, né, dados que são usados por várias pessoas. Então, essa estrutura cliente-servidor, né? E o servidor vai ser um micro especial, que pode ser dedicado ou não, de preferência um micro dedicado para servidor, né, com toda, né, a estrutura para ser servidor, né? O que é um servidor? É um computador, mas normalmente tem equipamentos mais dedicados para a rede, né? Você vai ter lá um HD maior, mais rápido para poder atender todas as máquinas, né? Placa de vídeo, eu não preciso muita coisa, né? Porque ele não tem a tela dele é só para configuração, não é para ninguém trabalhar no servidor e ficar lá, né, com gráficos avançados. Então, é mais para coordenar ali os dados. E aqui, claro, vai ter uma performance melhor que a rede ponto a ponto. Mas a rede ponto a ponto está fora até já, mas a gente usa isso aqui quando quer realmente compartilhar somente dados, né? A gente tem hoje esse uso também pela web, né? Que você coloca no servidor externo, né? E isso não só colocando numa máquina externa, mas assim alugando um servidor externo, né? Para que o servidor em si, que vai ter os dados da empresa, não seja no mesmo local da empresa. Então, a parte de infraestrutura, que antes era que quase que toda empresa tinha que ter, né? Você tinha que ter uma certa infraestrutura de rede com o servidor, com os dados. Hoje a gente tem essa possibilidade que muita gente usa de alugar realmente um espaço em outro, né, um servidor externo e ter acesso à internet. Então, o que foi mudando isso não foi porque as máquinas só foi ficando melhor, mas como a rede é melhor hoje, a gente tinha falado até de 5G e tudo, que você pode processar coisa externa, né? Então, a empresa que tinha, muita empresa ainda tem, claro, mas que tem lá um servidor, todo né, um local dedicado para ter uma máquina especial, que aí se der pau naquela máquina ali, a empresa perdeu tudo. Então, ali tem espelhamento dos dados, tem tudo. Tem um custo isso, claro, manter isso dentro da empresa e evoluir, manutenção. E aí hoje muitos optam por ter isso fora, né? Aí depois a gente pode discutir a segurança disso, né? Você ter isso na nuvem ou não. Mas o que mudou? Por que isso facilitou a mudança? Porque a banda aumentou, né? Eu tinha uma restrição muito grande de internet, então é melhor deixar os dados próximos, porque na rede interna eu podia ter velocidade. Agora eu posso ter velocidade num servidor externo, então isso foi mudando esse meio. Até quem trabalha com infraestrutura de rede viu essa mudança, porque você tinha que ter uma infraestrutura até maior no passado para atender essa rede interna. Hoje a rede você põe na internet qualquer computador e ele já está dentro da empresa. Então isso facilitou muito, né, os projetos de rede. E com isso, né, eu já vi gente falando que trabalhava em infraestrutura, montando servidores dentro de empresas, falando, a gente não monta mais nada, a gente põe lá só uma rede boa para ele usar o servidor externo. Então, isso mudou aí bastante. Não sei se alguém trabalha aí com instalação de rede, se pode comentar isso, como é que está trabalhando hoje, ou se trabalhava há um tempo. Tem alguém que tem experiência em rede empresarial, assim, fazendo instalação, projeto, manutenção, alguma coisa assim? Vocês estão aí, estão me escutando, né? Acho que não tem ninguém ou ninguém escutou. Estamos aqui, professor. A gente está aqui, Beleza. professor. Não faz nessa área, não, professor. Beleza. Só para confirmar, né? Não, porque normalmente tem, né? Até na turma anterior tinha um pessoal que estava trabalhando com instalação, né? E normalmente eles falavam das coisas que encontrava no caminho, assim, que era, né? Eu cheguei a falar assim, não, isso aqui não tem mais. Aí veio, não, tem sim, ó. Peguei uma empresa que estava lá com o negócio, falei, pô, mas como consegue manter um negócio há tanto tempo, né? Isso às vezes acontece. Mas mudou esse ambiente de trabalho, para quem trabalha com instalação de rede, né, mudou a forma de trabalhar e até simplificou, né? Porque as empresas agora
empresa cresce um pouquinho, não precisa mais daquele servidor, né, daquela salinha reservada com servidor de rede, com todos os dados, e aí a preocupação com invasão, com segurança, com tudo. Essa preocupação ainda existe, mas você contrata serviço externo, né? E aí você pega já, né, um pouco mais de segurança, né? Você divide um servidor, às vezes eu não tenho uma máquina lá no data center da empresa, você tem um pedaço de uma máquina e compartilhado. Então, isso acabou mudando a forma com que o setor inteiro trabalha. Mas a gente, claro que tem ainda, né? As empresas têm, então os servidores vão ser máquinas especiais com elevada capacidade de processamento e armazenamento de dados. Esse é o conceito aqui que a gente tem. Mesmo que a gente alugue um servidor na nuvem, vai ser isso que a gente vai encontrar lá. Porque na nuvem, né? Está na nuvem, mas está em algum lugar físico. E esse lugar físico tem lá uma máquina especial com tudo isso, né? E um dos principais serviços aqui, né, seria o servidor de arquivos, algumas aplicações, dentro de uma empresa até para impressão, né, isso usado bastante ainda, né, que você tem lá um servidor de impressão até para controlar a quantidade de impressão, que cada um imprimiu, né, o próprio banco de dados ou mesmo um servidor web, são aplicações diversas aí que a gente chama aí com os próprios servidores, mas tem diminuído, né? Algumas empresas têm lá um servidorzinho de impressão apenas para gerenciar alguma coisa, e olha lá, e o resto das servidores de arquivo e aplicação, muito se está nas nuvens. Banco de dados, principalmente, muita coisa aí na nuvem, né? E às vezes até podendo aí você ter contratação desse serviço por, né, quantidade de dados, por espaço, e não precisando mais de um equipamento dedicado, né? Essa é a estrutura que mudou, assim, mudou, mas não substituiu, né? Tem muita empresa que usa os seus servidores internos, até, né, por ter aquela confiabilidade, né? Tá na nuvem, eu não tenho controle total, né? Se tá lá no servidor da Amazon, da Microsoft, e aí, se der problema, tem contrato, tudo, né? Não é uma coisa simples, mas de certa forma, parte desse controle dos dados estão lá, né? Você pode não ter a confiança toda no acesso. Então, algumas aplicações específicas continuam tendo estrutura própria, né? Um banco pode usar uma parte para guardar algum dado, mas ele vai querer ter o dado dele, né? Com controle 100% da própria empresa, para não ter nenhum risco, né? Mesmo assim, riscos fazem parte do processo, não tem jeito. Algum risco sempre vai ter. Então, você tem servidores dedicados, né, exclusivamente para execução de tarefas de rede, e não dedicados são máquinas que, além de servir a rede, são também estação de trabalho. Aqui não é muito recomendado ter, mas às vezes tem, né? Se falar, quando é rede muito pequena, um é servidor e ainda usa para alguma coisa. Exemplos aqui, tem várias versões de Windows Server, tem várias, desde que você tinha o Windows 2000 aqui, que ainda tem empresa que usa servidores, às vezes, apenas para algumas aplicações específicas, e aí continua lá com sistemas operacionais mais antigos. Principalmente quando é o Windows, né? Quando é Linux, não, porque é free, né? Então, é open source, você vai acabar atualizando. Mas servidor Windows, você acha umas coisas bem mais antigas aí, porque tem custo para atualizar, então isso vai ter um impacto, tá funcionando, deixa rolar aí. E aí a gente separa um pouquinho aqui em alguns componentes da rede, né? Então, o que a gente tem em cada rede, né? A placa de rede que sai ali no computador, aqui normalmente ali integrada, se for notebook, servidores, estações de trabalho aqui, né, que são computadores clientes, equipamentos de rede, né? O hub, o switch, o roteador, etc. O cabeamento, sistema operacional, né? O que vai conversar ali com a rede, sistema operacional do desktop, as próprias estações, e os seus aplicativos. Então, a gente separa, né, uma lista de componentes que estão nessa rede. Se a gente for listar isso, a gente vai pular algum, mas lendo aqui, a gente vê que está tudo, né, para a rede funcionar, eu preciso de tudo isso, tudo isso ok. Né? Se parar um aí, eu tenho um problema no funcionamento da minha rede. Ou física, ou não.
Aí os equipamentos, né? Modem, que hoje está ali para internet, roteador, repetidor, né? Hubs, aí internet, fast internet, que são, né, modem de velocidade. Bridges, então cada um tem uma diferença ali de comunicação, switch. Então, o hub é o único aqui que trabalha só ali na camada física, né? Ele não faz um gerenciamento, né? Apesar que hoje você tem lá hubs gerenciáveis, ele já tem mais característica aqui de switch, né? Que switch já faz o gerenciamento da rede, né? O hub, ele, o que recebe num ponto, ele manda para todo mundo. Então, o hub é como se fosse uma emenda no cabo de rede. Só não dá para emendar de fato, porque senão vai dar problema, mas o hub, quando você tem, qual a diferença? Bom, a principal aqui é que o hub é como se fosse uma emenda, né? Ele manda informação para todo mundo e aí, claro que tem um endereçamento, então não é todos os computadores que vão pegar aquela informação, mas ele não faz um gerenciamento dos dados, né? E a outros fazem gerenciamento disso. Então começa aí nas outras camadas lá, né, do modelo WOS que a gente viu, vai subindo um pouquinho essas camadas. E aí a gente tem aqui, opa, pulou aqui, mas acho que do tempo aqui, acho que eu já vou encerrar, só tem um pedacinho aqui para a gente, vai ter um pedacinho dos equipamentos, vou deixar para outra aula para a gente entrar na parte dos próprios equipamentos aqui, falar um pouquinho dos... Peraí que o negócio eu apertei mais de uma vez aqui, ficou maluco aqui meu PowerPoint, agora parou, né? Mas só para a gente encerrar com esse aqui que eu já comentei, né, que é o repetidor, que a gente só usa para interligar redes de mesma tecnologia, né? E aí você tem aqui um modelinho com cabo, pode ter com fibra, né? E esse é um que a gente não vê, por exemplo, numa rede residencial, porque é tudo meio perto, né? Não tem necessidade. Mas numa rede maior, ele recebe o sinal, amplifica, regenera eletricamente e entrega na outra porta. Então ele precisa estar alimentado, então ele põe mais energia de novo. Então você aumenta, vai aumentando, né, a distância que você tem de cada um, né? E esse a gente vê que ele atua na camada física, porque o bit que chegar, ele manda para frente. Ele não faz nenhuma interpretação dos dados ou filtrar os dados, rotear para outro lugar. Não, ele tem uma entrada e uma saída. Pega o dado, o sinal chega atenuado, seja ele cabo, fibra, o que for, ele amplifica e manda para frente também. E aí, se tiver muito distante, você tem mais de um repetidor para fazer isso, né? Para regenerar esse cabo até chegar, cabo não, regenerar o dado, né? Até chegar no seu destino, né? Então, normalmente são equipamentos bastante rápidos, porque ele não faz nenhum tratamento do dado, né? Então, ele só pega aquele sinal e tem um circuito para fazer o sinal ter potência novamente. Então, o sinal chega fraquinho, ele aumenta a potência e vai para frente esse mesmo sinal, né? Isso aqui é um pouco teórico demais aí para a gente mexer, mas é mais uma ideia inicial para vocês terem uma ideia de rede, para quem não mexe com nada de rede. E aí, é claro que isso vai ficar, né, ser reforçado, ser estudado mais profundamente nas disciplinas mais adiante aí, que vão mexer diretamente com isso, laboratório, tudo. Então, a gente vai ter mais coisas aí para frente. Ok? Algum comentário, alguma dúvida? Vocês estão aí? Tá tranquilo? Então, ok. Então, vou encerrando por hoje. Estamos aqui no nosso limite de tempo aqui já. Então, vamos encerrando por hoje. Obrigado aí pela presença de todos. E de volta na próxima aula. Vamos falar um pouquinho, continuar um pouquinho mais nesse assunto aí, mas a gente vai ter mais algumas coisas para falar nisso. Ok? Obrigado aí a todos. Boa semana. E amanhã, né? Amanhã a gente já está de volta. Valeu, professor. Boa Boa noite. Boa semana. Boa noite. Até amanhã.